Olá, doutor Flávio, tudo bem com você? Tudo bem? Boa tarde. Vocês estão me vendo, ouvindo bem? Para mim tá tudo certinho aqui. Tô te Ótimo. ouvindo. Obrigada por ter aceitado o convite da Ana Maria. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. Que bom. Sim, é uma data super importante. Vamos falar sobre a saúde dos rins e dar toda orientação, tá? Com relação à prevenção dessas doenças, como se aborda, o que a gente pode fazer, né? Para Certo. preservar nossos rins. Bom, então vamos começar logo de cara explicando qual é a importância desses órgãos para o nosso corpo. O que de fato os rins desempenham no corpo humano e por que eles são tão importantes? Tá, os rins são órgãos chamados vitais, então eles são muito importantes para que a gente consiga viver com saúde, com uma vida saudável. O que eles fazem? Eles filtram o nosso sangue, retiram as toxinas, tudo aquilo que nosso corpo não aproveita do nosso metabolismo e também substâncias eventualmente tóxicas, medicamentos que a gente ingere. Eles controlam também a quantidade de sais e de água no nosso corpo, controlam a pressão sanguínea, eles evitam também a anemia e cuidam também da saúde dos nossos ossos. Tudo isso. Nossa, bastante coisa, né? Uhum. E assim, a Sociedade Brasileira de Nefrologia explica que muitas pessoas às vezes têm problemas nos rins, mas como esses problemas têm sintomas muito silenciosos, as pessoas demoram para descobrir. Qual que seria a recomendação médica para fazer um acompanhamento da saúde dos rins e quais exames seriam necessários para ter um diagnóstico precoce de algum problema que pode estar ocorrendo? A recomendação da gente, que atua nessa área, é que toda pessoa que tem um histórico familiar, né, por exemplo, hoje eu atendi um paciente que tem doença policística, tá? Então, a gente sabe que esse tipo de anomalia, onde os rins têm vários cistos, essa pessoa, ao longo da vida, tem uma chance maior de evoluir com insuficiência renal depois de uma certa idade. Geralmente, depois que a pessoa tem 50, 60 anos de idade, tá? Mas pessoas que têm parentes com rim transplantado, por exemplo, que têm doenças renais avançadas, pessoas que têm já sabidamente histórico de infecção urinária de repetição, pedras nos rins, essas pessoas precisam de acompanhamento frequente, tá? Uhum. E é bom alertar que alguns sinais e sintomas servem de alerta, porque podem indicar a presença de uma doença renal, né? Por exemplo, alteração da cor da urina, uma urina mais escura, vermelha, uma urina espumosa, tá? Que indica proteína na urina, Uhum. também é um sinal de algum problema nos rins, tá certo? Pessoas que têm diabetes e pressão alta de difícil controle também precisam de um monitoramento próximo da função renal. E eu quero alertar que nós estamos diante de uma pandemia, esse vírus do Covid também provoca, numa porcentagem muito alta, dano renal. Mais ou menos esses são os números. 50% dos pacientes que vão para a UTI por conta do Covid acabam evoluindo com dano renal e acabam precisando até de diálise. Então, esses pacientes que, por algum motivo, tiveram Covid grave, precisaram internar em UTI, esses precisam de acompanhamento especializado para cuidar da saúde do rim. E eu tô vendo aqui nos comentários que tem muita gente comentando sobre os seus casos, sobre ter algum sintoma de doença renal. Então a gente já viu que esse é um assunto muito sério e que merece a nossa atenção. Você acredita que, no caso da alimentação, assim, as pessoas que estão no grupo de risco e têm mais chance de desenvolver doenças renais, quais alimentos as pessoas devem e não devem ingerir para evitar que o quadro piore ou para prevenir as doenças renais? Tá. É uma pergunta um pouco complexa, então vamos tentar simplificar, tá certo? Então, Certo. existem as pessoas que já têm doença renal crônica instalada e algum grau já de insuficiência renal, tá? Então, pessoas que têm insuficiência renal crônica já precisam fazer algum tipo de diálise e já estão na fila de transplante renal, esses devem evitar sal, né? Devem evitar proteína,
que são proteína em excesso, porque isso sobrecarrega os rins, tá certo? Certo. Então, essas são recomendações gerais. E deve evitar também alimentos que têm muito potássio, tá? Como refrigerantes, certos alimentos, banana, tem alguns alimentos que em excesso são perigosos para portadores de doenças renais já em estágio avançado. Agora, falando em pessoas que não têm ainda esse grau de comprometimento renal, a gente pode abraçar certas orientações. Então, em linhas gerais, é importante que a pessoa evite alimentos que prejudicam os rins. Então, o que prejudica o rim? Principalmente alimentos com muito teor de sódio. Então, a gente pode incluir os congelados, embutidos, enlatados, alimentos industrializados que têm excesso de sódio e conservantes, tá? A gente também tem que evitar certos alimentos que têm muita proteína. Então, a gente sabe que o brasileiro gosta muito de churrasco, né? Quem não gosta também de frutos do mar, né? Camarão, etc. Mas esses alimentos ingeridos em excesso também forçam os rins, tá? Certos alimentos as pessoas não sabem, mas vale aqui o alerta. Nós estamos chegando agora na época da Páscoa, onde é comum as pessoas se presentearem com ovos de chocolate. Chocolate. Exatamente. É outro alimento perigoso que aumenta o risco de ter o quê? Pedra nos rins, tá? Então a gente sabe que pessoas que têm cólicas renais recorrentes acabam tendo um risco maior de ter o quê? Dano renal progressivo, principalmente quando não procuram um especialista e tem, por exemplo, uma crise de cólica renal e não é prontamente atendido. Isso pode levar a um dano renal até permanente, né? Quando a pessoa tem uma demora em resolver uma cólica renal, tá? Certo. E lembrar vamos ficar de olho nessa Páscoa. Isso, e lembrar que tem alguns alimentos, como o cranberry, né, uma fruta da América do Norte, que a gente sabe que faz bem aos rins. Existem alguns alimentos que são benéficos e ajudam os rins. Lembrando também que frutas cítricas são benéficas para quem tem pedra nos rins, porque repõe o citrato pela dieta. Então, fruta cítrica também é benéfico. Cranberry e frutas cítricas, então. Bom saber. Isso. E no caso da hidratação, doutor, quando a gente fala em rins, a gente pensa muito em beber água, que é importante beber água, mas existe uma quantidade exata recomendada para manter uma boa hidratação, assim, um número geral? Existe sim um número, tá, que é fácil de guardar, é ao redor de 2 litros de líquidos por dia para um adulto de tamanho normal, tá? Então, um adulto de 70 quilos. Claro que se uma pessoa tem 40 quilos, aí a necessidade de líquido é menor. Então, vamos falar assim, genericamente, um adulto é ao redor de 2 litros, mas nós estamos falando de um adulto de mais ou menos 70 quilos. Então, uma pessoa menor, vamos falar que precisa talvez de 1 litro, 1,5 litros. Eu prefiro orientar aqui de uma forma mais prática, que é muito simples observar se você está bem hidratado. Basta observar a cor da urina, tá? Então, se o xixi da gente está muito amarelo, aquele amarelo concentrado, aí isso é um sinal de possível desidratação. O ideal é que a cor da urina esteja um amarelinho bem claro, quase sem cor. Isso indica que você está ingerindo uma quantidade adequada de líquidos, tá? Então, eu gosto de orientar mais a observação do aspecto da urina, tá? E também a quantidade de urina que você faz. Uma pessoa que não bebe muita água vai no banheiro para fazer xixi 1 vez ou 2 por dia, o que mostra que ele não está se hidratando adequadamente, tá? Já uma pessoa que bebe uma quantidade adequada de líquido vai 3, 4 vezes por dia, tá? O ideal é que faça ao redor de 1 litro a 1,5 litros de xixi por dia, pelo menos. Então, a pessoa pode até fazer uma experimentação em casa. Pega uma garrafa de PET, né? Corta ela na metade, sabe que a garrafa de PET tem de 2 litros, 1,5 litros, ela tem que em 24 horas, praticamente encher uma garrafa. Então, ela consegue também
verificar se ela está bebendo uma boa quantidade de água. Não vai fazer isso todo dia, mas se fizer um dia, entendeu? Essa experimentação, vai ter uma noção de quanto ela está urinando por dia, tá certo? Sim. Se ela estiver urinando um volume adequado, significa que ela está bem hidratada também. Mas em termos práticos para o dia a dia, basta observar a cor da urina. Se a cor da urina tiver um amarelo bem clarinho, isso é um sinal de que está bem hidratado. Certo. Então, sempre ficar de olho na urina e, na dúvida, fazer esse teste que o senhor recomendou, então, né? Isso. Muito obrigada, Dr. Flávio, por ter tirado todas essas dúvidas. Acho que foi uma conversa muito esclarecedora. Provavelmente todo mundo já vai sair daqui dando mais atenção aos rins, com um copinho de água do lado. Eu, inclusive, já tô aqui com o meu, que é um copão, na verdade, né? Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite. Eu estou sempre à disposição, tá? Para outras demandas. Obrigado. Muita saúde a todos.